Hoje é dia de botar na roda o ATS 20 Plus, esse radinho digital compacto que promete o melhor custo-benefício imbatível para quem curte DX, ondas curtas e radioamadorismo. Ele é baratinho, usa o Arduino, pega AM, FM, ondas curtas, tem SSB, mas será que entrega mesmo? Tem gente que ama, outros que dizem que a recepção sem uma antena externa é fraca. Vou mostrar tudo, unboxing, testes reais e sensibilidade. Será que ele bate o XH-Data D808? É hora de saber se a seletividade é top e se esse rádio vale a pena. E no final, eu vou dar a minha opinião sincera. Compra ou não compra? Faz umas 3 semanas que eu tenho ele aqui em minhas mãos, o ATS 20 Plus. Algumas pessoas já vinham pedindo o unboxing e a apresentação do ATS. Chegou o dia que eu vou mostrar para vocês tudo sobre este aparelho, que muita gente fala bem e alguns falam mal também. Existem os dois lados aí, mas depois eu vou explicar por quê. Aqui nós temos um cabinho tipo C para carregamento. Os pezinhos de borracha, de silicone, na verdade, para colocar na parte de baixo do rádio, para que não aconteça deslize em cima de superfícies mais lisas. E aqui a antena, este que é um rádio com um conector BNC. E aqui está ele, é um rádio pequeno, leve, começou com a versão ATS 20, essa é a ATS 20 Plus, e nós temos também a versão ATS 25, que é um outro aparelho que futuramente também vou falar sobre ele. Na parte de trás, ele tem aqui uma entrada USB para fazer atualização do firmware. Mas isso aqui eu não vou falar hoje sobre isso, tem que ter alguns cuidados para fazer a atualização, mas todo rádio que possibilita a atualização é muito bom. Então pode ser corrigido bugs e outros problemas ou até melhorias que possam acontecer no aparelho. Aqui a entrada tipo C para o carregamento, botãozinhos de power para fazer ligar o rádio. Aqui nós temos uma entrada para fones e aqui atrás o seletor de FM e AM. Sempre que você for escutar uma banda, no caso AM, ondas curtas ou FM, não esqueça de fazer a troca aqui atrás da frequência que você vai utilizar, para não ter problema daqui a pouco colocar uma antena e achar que o rádio não está funcionando, que o sinal está fraco. Não, está aqui, ó. Está escutando AM, vai passar para o FM, mude a chave para o FM. Parte de cima tem o alto-falante, é um rádio com bateria. E aqui no painel frontal ele mostra todas as funções do rádio. Então ele tem FM, AM, ondas curtas, ondas longas e SSB, que é dividido em LSB e USB. Isso é muito bom para o radioamadorismo. Aliás, muitos radioamadores gostam bastante deste aparelho para poder fazer as suas escutas paralelas aí, ou os aficionados que gostam de escutar as bandas do radioamadorismo, também tem essa possibilidade através deste rádio. Existem muitos comentários positivos sobre a sensibilidade deste rádio. Eu não vou colocar ele hoje junto, por exemplo, do XH-Data ou do Codocem, para a gente fazer um comparativo de sinal, para o vídeo não ficar muito longo. Então, posteriormente, eu vou trazer ele do lado destes aparelhos para a gente fazer uma comparação de recepção de sinal. Aqui nós temos os botões para fazer a troca da banda, band mais e menos, o volume, o step para fazer a mudança do kilohertz ali quando você está trocando, eu vou mostrar na sequência, largura de banda, estreitamento de banda no AM, ondas curtas. Isso aqui é muito bom quando a gente tem, por exemplo, uma emissora que está com um sinal muito forte do lado. Aí você clica aqui na largura de banda, no AM, por exemplo, e faz o estreitamento desse sinal para fugir de interferências de outras emissoras mais fortes ou até mesmo de ruídos. Vai melhorar a questão do ruído, vai diminuir um pouco a qualidade de som, porque você está diminuindo a largura de banda que está ouvindo, mas é um recurso muito bom para quem precisa utilizar o rádio desta maneira para escutas mais avançadas. Aqui nós temos o AGC, que permite aí
um ganho melhor tanto nas escutas de sinais fracos ou mais fortes, ele vai fazer aí uma regulagem automática. E temos também aqui o Mode. Aqui você vai alterar para SSB ou USB, aliás, LSB ou USB, na banda de SSB. Então vou ligar o rádio aqui, nós temos aqui o botão de sintonia, e outras funções também que eu vou mostrar agora. Versão 1.1.5 by PU2CLR, que foi quem produziu, se eu não me engano é o brasileiro que fez a atualização deste firmware aqui. Bom, aqui nós estamos com o rádio ligado, ó, no FM. Vou dar um volume aqui. Já na tela aqui nós temos o nível de sinal ruído, temos as informações do AGC que está ativado. Vou desativar aqui o AGC. Ó, mostrando o mono, a frequência, as informações básicas. Não tem muita informação aqui porque a tela é bem pequena. Então vou mudar aqui a banda, ó. Estou aqui em 300 kHz, que são as bandas longas, AM, e agora eu vou entrar nas ondas curtas. É até 30 MHz. E volta para o FM novamente. No step, que aqui não vai funcionar no FM step, vamos colocar aqui, por exemplo, em ondas longas, tá? Ó, ele tá no step, tá 1 kHz. Eu vou clicar de novo, ó. Ó, ele tá pulando de 5 em 5. Vou acertar aqui para deixar certinho. Tá de 10 em 10. Vou colocar aqui em 300 kHz. E vamos colocar step em 10. Ó, mudou para 10, ó. 310, 20, 30. E aqui na largura de banda, ó, vamos ver quais são as frequências que ele tem de largura de banda. Ele está em 4 kHz ali, ó. 3 kHz, 2, 1. Então ele vai de 1 até 6 kHz. 1 a 6, ó. Que é o estreitamento da banda. Ele vai ficar mais agudo, vai ficar, no caso, se estiver numa rádio AM, vai ficar com som mais limpo, mas também vai atrair mais ruído. E no Mode, nós temos aí o rádio já na função LSB, e se eu clicar novamente, ele passou para USB. E para fazer a sintonia fina, dê um clique aqui, ó, no botão principal. Ele já mostrou aqui, ó, 25 Hz, 100, vai para os dois lados, ó. E aí você faz a sintonia fina para buscar o melhor sinal aí no SSB USB para o radioamadorismo. Basicamente são essas funções do rádio. Eu agora vou fazer os testes, vou fazer as gravações dele. AM, FM, ondas curtas, vamos tentar aqui sintonizar alguma coisa também no radioamadorismo, não sei se a propagação está boa, não sei qual vai ser o rendimento dele com a antena telescópica. Vamos ver aqui rapidamente dentro do meu ambiente ruidoso, né? — 940 é a rádio RBV do Rio, que é uma patada, né? Tem uma potência muito grande no seu transmissor. Mas já é um bom sinal aqui dentro, né? Com os LEDs recebendo esse sinal. Vamos ver se tem algum outro sinal. Record. Tem alguma coisa aqui, hein? É hora de testar o FM. 88.1, 100 km. Vamos dar uma caminhada aqui, achar um ponto melhor. Essa é a rádio antena 1 de Blumenau.
Band FM 150 km, Joinville, 88.3. Todinho, 91.1 a Jovem Pan de Joinville, 150 km. As mais pedidas. Jovem Pan. Flashback do dia. Uma bomba atômica. E se ele tivesse uma bomba atômica, ele não pensaria duas vezes antes de lançar contra Israel. É isso aí, Márcio. Essa é a Jovem Pan de Itajaí, ali, Camboriú. Parece que, assim como o Donald Trump, os Estados Unidos, recebendo o sinal muito bem. Esses seguem apoiando Israel com pelo menos um conceito. Bom, eu não vou conseguir mostrar para vocês o rádio longe da casa porque está chovendo. Eu fiz um teste rápido, fui até ali adiante e o sinal ficou limpinho. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Ele já vai dar uma resposta melhor do que lá dentro do meu QG. Vou tentar sair um pouquinho para fora rápido e voltar, só para vocês perceberem. Olha como tá limpo. É por isso que a Bíblia tem absurdamente Deixa eu sair da chuva. muitas vezes a expressão ouve agora. Ouve agora, ó Israel, Senhor. Agora eu tô aqui praticamente na casa já. E aí tem esse problema da interferência ambiente. Um pouquinho das ondas curtas. Ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar ele na antena externa a MLA 30 Plus. Vamos ver o que ele vai conseguir receber de sinais com a antena externa. Será que ele vai dar show? Vamos ligar o rádio. Eu acho que vai dar muito bom, hein? Ó, já deu sinal aí, ó. O Brasil não é uma epidemia de tristeza. É o resultado de um modelo fracassado. No fim da vida, ou você vai casar com a loucura, ou você vai casar com a sabedoria. Por isso eu vim te ensinar. Que legal, hein? Cada 10 brasileiros dizem ter acesso real ao atendimento psicológico. Inclusive, ele reforça sempre que a humildade é, acima de tudo, corajosa. Admitir que há muito por entender, por desbravar no universo de todos os campos. O goleiro que faz grandes milagres. Aí o somzão da Rádio Capital. Que mantém assim o seu nível de atuação. É a rádio que não acaba mais. Criar, mudar. E de repente, .br.
propagação está bem ruim esse horário, eu não consigo aqui fazer uma demonstração para vocês do sinal aqui no radioamadorismo. Esse ano eu tenho que ver a minha licença, João, eu quero lavar em 10 anos. É 10 anos. A licença foi emitida em 7/3. Aí, 7/3/2026, no caso, 7/3. Agora é a hora da verdade, é a hora da gente decidir se vale ou não vale a pena comprar este rádio. Bom, a qualidade de som tá ok. Dá um volume muito alto ali, ele vai dar uma distorcida, mas tá bom o som. Para a caixinha que ele tem ali, o alto-falante que foi colocado, eu acho que ele tá 10. A recepção do FM, olha, eu não coloquei ele do lado do XH-Data ou do Codocin para fazer um teste real. Mas eu achei a sensibilidade do FM muito boa. Ele recebeu sinais ali de 100, 150 quilômetros. São sinais que geralmente eu recebo aqui, mas não são todos os aparelhos que conseguem perceber com qualidade. A 94.1 ali que fica em Itajaí, a Rádio Jovem Pan, eu achei ele com um sinal muito interessante, hein? Achei até mais forte que alguns rádios que eu testo aqui. Mas em uma outra oportunidade eu vou colocar ele do lado do XH-Data, do D808, para a gente perceber se ele está no mesmo padrão ou está um pouquinho mais abaixo, mas claro que eu acho que o XH-Data D808 ganha. AM e ondas curtas. Olha, o AM dentro do ambiente doméstico vai ter problema com a antena que vem com ele. Ele não tem uma antena de ferrite, então se você esticar a antena, tudo que tiver ao seu redor que está gerando ruído vai captar o rádio sem nenhuma sombra de dúvida. Agora, se você se afastar do ambiente residencial, vai para uma zona rural, vai fazer um DX Camping, esse rádio até que vai render boas escutas. Eu tive que me afastar ali 5 metros da casa para o sinal ficar limpo. Então eu não aconselho a você utilizar a antena interna, aliás, a antena externa dele, a telescópica, para fazer escutas em ondas curtas e AM próximo à sua residência. Vai ser bem difícil mesmo não ter um nível alto de ruído. Agora, um ponto positivo que eu vejo nele é que ele tem SSB, então você pode escutar o radioamadorismo na banda lateral também. Então, acho que nesse ponto ele acaba compensando, acho que a turma do radioamadorismo vai gostar bastante deste rádio. Embora eu tenha colocado ele ali do lado do AirSpy HF, o Discovery, eu coloquei do lado do monstro ali, né? Ele não é páreo para o HF. O HF é muito superior. E hoje a propagação estava muito ruim, fraca, foram poucos sinais que eu consegui receber ali. Eu coloquei no melhor sinal que eu tinha para poder fazer esse teste ali no SSB. A grande vantagem desse rádio é que ele pode ser atualizado. Isso é um ponto muito positivo e essas atualizações podem ser correções de bugs, pode ser melhorias até no sistema, na recepção. Já existe outras versões onde o monitor ali, a tela, fica maior, as letras. Um ponto negativo dele realmente é aquele monitor ali, aquele visor muito pequeno. Para mim, que preciso usar óculos para perto, ficou bem ruim. Para quem é esse rádio? Eu vou ser bem sincero com você, que é o usuário casual. Esse rádio não é para você. Esse rádio é para entusiastas, para pessoas que têm um conhecimento técnico mais avançado. Ele não é assim tão simples de operar, os botões são pequenos. Ele é um rádio para DXista, para radioamador, para quem tem conhecimento técnico avançado, não é para quem vai escutar rádio no dia a dia. Então eu não aconselho esse rádio para você. Vale a pena comprar o ATS 20 Plus? Depende. Em ambientes urbanos, com muitos ruídos e sem uma boa antena externa,
vai enfrentar dificuldades para escutar AM, ondas curtas. O rádio vai depender de uma antena fora do ambiente. Vocês viram que eu coloquei uma antena externa aqui, o AM pegou bem, mas quando chegou em ondas curtas eu tive ruído, é uma antena amplificada e eu tive bastante ruído em ondas curtas. Porque muita gente diz que o rádio é ruim, que não funciona, que tem problema. Eu vou explicar para você. O grande problema não é o rádio, o grande problema é onde você compra. Sabe aquele barato sai caro? Opa, consegui uma loja ali por R$80 e eu comprei esse rádio por R$80. Aí o rádio chega aqui, tem um colega que colocou num grupo que estava com o rádio com problema, ele apertava ali e ficava segurando e o sinal ficava bom, ele soltava e o sinal ficava fraco, o botão ali da sintonia. E por que isso está acontecendo? Porque ele comprou no vendedor ruim. Então o problema não é o AliExpress, o problema não é o rádio, o problema é você. Sim, você, aonde você compra o seu rádio? Você avaliou as respostas do vendedor ali, os comentários de quem comprou? Você avaliou a loja? Então sempre tenha cuidado aonde vai comprar seu rádio. Vocês viram que o rádio que eu comprei está funcionando perfeitamente, não tem problema nenhum, tá? Todos os pontos dele ali tá positivo, botões funcionando, entrada e saída, tudo ok. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem a loja onde eu comprei esse aparelho para que você não caia em enganos e acabe parando num vendedor que pode vender um rádio com muitos problemas. É claro que nenhum vendedor é livre de ter um receptor que saiu de fábrica com algum bugzinho, algum defeito, etc. Mas eu tento passar para vocês aqui sempre os melhores lojistas. Tem gente que me pergunta, Fábio, não tem na Shopee, não tem no Mercado Livre? Gente, o melhor lugar para comprar rádio portátil hoje importado ainda é o AliExpress. Coloque aqui embaixo nos comentários o que achou do ATS20 Plus. Esse rádio atende às suas necessidades? Teve problema? Faz o seguinte, compartilhe aqui a sua experiência. Você vai ajudar quem ainda não comprou e deseja esse aparelho. Porque se você ajudar essas pessoas a tirarem estas dúvidas, você fortalece a comunidade. Vamos fazer o rádio ficar mais forte? Então não vá embora antes de assistir esse outro vídeo aqui. E não esqueça de clicar aqui embaixo onde diz seja membro. Dá uma olhadinha ali, considere ser um apoiador. Tem muito rádio, mas muitos rádios que me pedem e eu não consigo trazer porque eu preciso do apoio de vocês, ok? Fui!